Então, concentrar nas associações com o próprio sonho, né, convencido de que o sonho expressaria o que de específico o inconsciente estivesse tentando dizer. Né? Então, quis trazer até aqui hoje, né, sobre o campo dos sonhos, né, e vou problematizar um pouco mais, né, do que além do que está no texto, para a gente ir percebendo, né, a importância, como o texto já do próprio Jung diz, né, a importância, né, dos sonhos, né, para a abordagem junguiana. Os sonhos, gente, eles podem, inclusive, né, para nós, né, da abordagem junguiana, inclusive eles podem atestar um diagnóstico diferencial. O que seria esse diagnóstico diferencial? A partir dos sonhos, a gente pode perceber se aquela pessoa está vivenciando algum tipo de sofrimento psicológico que está deixando ela mais ansiosa, né? Que está apontando para a gente, por exemplo, um limiar de consciência, né? Que está apontando para a gente um processo perturbador, psicótico, neurótico, ansiogênico. Aí vocês poderiam me perguntar, como assim o sonho revela isso? Vou dar os tipos de sonhos. Alguns tipos de sonhos para vocês perceberem, né, na prática, né, quando escutarem, quando observarem, né, as narrativas dos sonhos, entenderem. Por exemplo, um símbolo muito comum de acontecer é a pessoa se sonhar nua, né, se sonhar sem roupa, se sonhar exposta a um determinado grupo, se sonhar em um lugar no qual sente-se que está sendo observada, sente-se que está sendo, de alguma forma, perseguida. Então, é um sonho em que o sujeito aparece, né, em um ambiente que ele sempre está correndo, né, fugindo. Esse é um sonho, né, esses símbolos, esse modo, né, a pessoa nua, a pessoa sendo vista, a pessoa sendo perseguida, a pessoa em uma situação sempre de exposição, isso aponta para um complexo, né, de... Não, voando não. Voando é outra vibe. Ela aponta para um complexo, por exemplo, né? É um tipo, né? E aí é onde diz, a gente tem sempre que buscar a história do sonhador. Mas na maioria das vezes esses fenômenos, né, apresentam para a gente, né, que o inconsciente dela está dizendo que ela está em uma situação, sustentando uma situação que a causa ansiedade, a causa desconforto, né? Então, esse sonho, né, de estou nu, estou sendo perseguido, é, é, estou num palanque, sendo visto por todo mundo, né, apresenta esse conteúdo da consciência dela de que ela está vivenciando algo que a expõe de forma ansiogênica. Sonhos também que condizem com essa questão da ansiedade são sonhos caóticos, né? A pessoa que começa a sonhar com uma coisa, aí o sonho muda para outra, que muda para outra, que muda para outra, que muda para outra, que muda para outra, e quando ele vem narrar um sonho, ele é um sonho como se fosse todo picotado, cheio de, de coisas que não dialogam entre si, mas sempre falam dessa coisa de eu faço uma coisa, entre em outra, faço uma coisa, entre outra. Ou seja, é um sonho que apresenta uma forma de consciência hiperativa, uma forma de consciência de acúmulo de tarefas, de que a pessoa não para de trabalhar, não para de fazer determinadas ações, é super demandante. E o sonho reproduz isso, né? Por exemplo, um sonho no qual a pessoa é tão fixada na sua atividade de trabalho que ela, ao dormir, ela continua trabalhando, né? Ou seja, ela não desliga do trabalho. Ela sai da consciência dela para o repouso e o sono da pessoa é leve e o que ela sonha é ela estando no trabalho. É um sonho que aponta o quê?
né, uma certa compulsão, né, compulsão por repetição, por trabalho, né, uma autoexigência. Então, os sonhos, eles também revelam, né, esses tipos de modos de funcionamento, né, também da consciência, né. Então, que são justamente o que o Jung traz no texto, né, que são os complexos pessoais, né. Então os complexos pessoais, e aí a gente vai, né, aprender mais nas próximas aulas, nos próximos encontros, quando a gente começar a entrar no campo das mitologias, dos tipos psicológicos, da função, do sonho, a gente vai entendendo mais um pouco, né, que esses complexos pessoais, eles estão sendo influenciados por arquétipos, né, por pela psique objetiva, que é o conteúdo do inconsciente coletivo. E a pessoa pode estar vivenciando uma atuação na sua vida desses arquétipos, né. Então por que que a análise junguiana é importante? Porque ela tende a tanto explorar esses complexos pessoais, como explorar também qual seria o arquétipo que está, de alguma forma, comandando o destino daquela pessoa, a vida daquela pessoa naquele momento, influenciando, não é só comandando, é influenciando, né, influenciando aquela pessoa. Para que saber disso? Quando a gente tem consciência de um determinado complexo, de um determinado arquétipo que influencia a nossa vida, a gente pode agir conforme esse complexo, ou a gente pode agir de forma consciente e de forma integrada com esse complexo, né? Então, quando a gente revela para a nossa consciência o que está por trás dela, ou seja, aquilo que está sendo negado, e aí entra no arquétipo da sombra, né? Tudo aquilo que a consciência nega para ela está no arquétipo da sombra. E o arquétipo da sombra, gente, não é só coisa negativa. Tem coisa positiva que a gente pode levar para a sombra, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é super competente, super exigente com ela, né, se cobra muito, e não reconhece a sua potencialidade, não reconhece o seu alto valor, não reconhece a sua inteligência, não reconhece o seu potencial. Ela está levando para a sombra a sua inteligência, a sua potencialidade. Então, se ela leva para a sombra essa potencialidade, ela vai estar sempre trabalhando e nunca chega no lugar que ela deseja, justamente porque está inconsciente na sombra a sua potencialidade. Ela não vai se sentir satisfeita, porque ela nega a condição de satisfação. Compreendem isso? Compreenderam? Querem que eu repita? Pronto. Então, gente, é, era isso, né, que eu queria trazer hoje para o nosso encontro de hoje. Quero agora abrir, né, para comentários, dúvidas, intervenções de vocês. Essas meia horinha aqui a gente pode ficar para tirar dúvidas, encaminhamentos, orientações, né, do que já leram, do que querem buscar mais a partir do que foi apresentado aqui na aula, no de hoje, né? E aí a gente vai avançando no texto, né, para os próximos encontros. Que bom, Jaiane.
E ela está dizendo que o maior público dela é adolescente, tanto de segunda a sexta como na clínica, né? Aos sábados. Trabalha com público adolescente, né? Ah, tem muita coisa. Muita coisa. Para o que específico que tu gostaria? Ah, para leitura, né? Sobre a adolescência, né? Na perspectiva junguiana. Tem um livro muito bom, que é a. Que eu até trabalhei com uma turma da UFDPA, quando eu trabalhei com a teoria do desenvolvimento, né? Quando a gente estava trabalhando a teoria do desenvolvimento, uma das questões, né, da adolescência, a questão de orientação vocacional, né? Tem um livrinho muito interessante da abordagem junguiana, né, sobre a orientação vocacional nesse período da adolescência, ou seja, da escolha e da busca por uma vocação, né? Depois eu te mando essa referência desse livro, né? Mas os textos sobre a adolescência, o desenvolvimento da adolescência, a gente vai buscar dentro dos livros do Jung, por exemplo, no livro do desenvolvimento da personalidade, né? Tem uma parte em que ele vai apresentar para a gente, né, como a psique da criança e do adolescente é integrada à psique do pai e da mãe. Então, quando a gente trabalha com o público adolescente, muitas vezes a gente está lidando com as projeções da família, né? A gente está lidando com as projeções do pai e da mãe sobre aquela criança, sobre aquele adolescente. Então, uma das intervenções, né, do campo da abordagem junguiana, quando a gente lida com esse público, é justamente a tentativa, né, de fortalecer neles a própria construção deles, inicialmente, né, do seu ego, da sua identidade, né, porque esse é um período de formação dessa identidade. Os adolescentes, eles estão nessa provocação, né, do que o mundo quer de mim e o que os outros querem de mim. Então, como eles estão sobre essas provocações, a gente precisa lidar justamente com eles, né, sobre o que eles querem com eles mesmos, né? Quais são esses complexos paternos, esses complexos maternos que estão ali operando sobre a vida desses adolescentes? E aí, os complexos paternos e maternos, a gente vai estudar na abordagem junguiana, no livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. A gente vai estudar o arquétipo da mãe e vai estudar o arquétipo do pai, para a gente identificar, entender como o funcionamento desses complexos agem sobre o comportamento e a vida dos adolescentes. Ok, essa é a parte pessoal, né, de lidar com adolescente. A parte coletiva é que é interessante também. O que é a parte coletiva? A parte coletiva, que a gente pode aprender, né, desse campo com os adolescentes, é o que o mundo quer deles, né? E o que eles querem no mundo. O que o mundo quer deles, muitas vezes está associado às mídias digitais, né? Essa relação meio que de mistificação coletiva que os adolescentes têm em relação ao outro, né? Então, eles entram em muitos comportamentos e condições comparativas, né? Então, é interessante trabalhar o arquétipo da persona, né? Qual é a máscara que eles utilizam para estar em determinados grupos, né? Qual é o modo de funcionamento deles com o pai, com a mãe, com a professora. Entender que eles também, quando estão com o psicólogo e a psicóloga, eles também vão utilizar outra máscara. O que da relação, né, com o adolescente está mobilizando em você a sua contratransferência. O que é quando você está lidando com um determinado adolescente? Por que lhe dá vontade de levar para casa e cuidar? Por que dá vontade de sair correndo?
de determinado encontro com um adolescente. Então, na análise junguiana, é muito importante o terapeuta junguiano é, estudar a si mesmo em relação a esse fenômeno da contratransferência. Porque quando a gente percebe a nossa contratransferência, a gente consegue se comunicar, né, com o adolescente de forma mais autêntica, né, sem tanta intervenção da nossa própria psique de uma forma negativa. A gente pode até usar a nossa contratransferência para fazer a vinculação, né, acontecer. Mas o interessante é a gente ter consciência de que ela pode também dificultar a nossa relação, né? Aí entra também, né, no arquétipo do campo que a psicoterapia atua, né, que é um arquétipo do cuidado. O arquétipo do cuidado, e a gente vai estudar ele, que é o do arquétipo do curador ferido, né? O arquétipo do curador ferido, gente, ele está na relação de cuidado, né, em todas as relações de cuidado. Só que quando a gente se depara com essa situação de cuidar do outro e não se dá conta, né, de que as nossas feridas estarão ali presentes também, a gente acaba podendo se afetar de forma muito negativa com a relação de ajuda, né? Então, é por isso que é muito difícil, às vezes, a gente sustentar a atuação na clínica, né? A clínica é desafiadora, porque ela desafia você a cuidar de você para você poder cuidar dos outros. E muitas vezes vai surgir na clínica as sincronicidades, né? Por quê? As sincronicidades vão surgir na clínica? Porque as pessoas que lhe buscam, as questões que lhe buscam, são questões que você também está precisando trabalhar em você. Então, uma pergunta muito importante que todo terapeuta junguiano se faz é o que essa psique quer de mim quando ela veio me procurar. Então, quando a gente se faz essa pergunta, a gente entra num processo de analisar também as nossas respostas das nossas contratransferências. É por isso que a abordagem junguiana foi quem inaugurou no campo das psicanálises a análise pessoal do terapeuta, né? Ou seja, inaugurou o quê? O Freud, lá no comecinho do desenvolvimento da psicanálise, o Jung pegou e disse, Freud, é muito importante que os psicanalistas passem pelo processo de análise, porque se eles não passarem pelo processo de análise, eles vão poder enviesar o processo do outro, né? Exatamente. A gente está trazendo aqui para a gente, né? Para mim, a prática de ambas, tanto no público como participar, necessitam de observação interna e psicoterapia, né? Justamente, né? A gente precisa, não importa se a gente está num serviço público ou se a gente está num serviço privado. Se a gente está numa relação de ajuda, a gente está operando dentro desse lugar, desse arquétipo do curador ferido, né? As pessoas buscam na gente a saúde, o equilíbrio, a autorregulação delas, a retirada delas do desconforto emocional, né? Então, elas buscam em nós esse tipo de remédio. Só que nós não somos esse remédio. Nós somos um catalisador. É essa que é a perspectiva da Jungiana. Nós não vamos dar ao outro a cura de nada. É a própria psique daquele sujeito, na condição que ela tem, que vai se autorregular, né? E foi daí, gente, né, desse processo que a psique se autorregula, se autogerencia e se constrói a partir de um processo criativo, de um processo de compensação de autorregulação, que as abordagens humanistas, por exemplo, entenderam, né, esse fenômeno e que chamam de atualização, né, na abordagem humanista, tem forte influência da perspectiva junguiana, o conceito de atualização, assim como de awareness na abordagem da Gestalt, né, que é quando uma figura fundo se integra de forma consciente e significativa
na vida do sujeito. É a mesma ideia geral, né, não a mesma coisa, porque cada uma tem suas epistemologias e modos de entendimento desse fenômeno, mas para Jungiano é como se fosse essa autorregulação da psique. Até aqui eu respondi um pouquinho, já, Jaiane, sobre sua questão com os adolescentes. Pronto. Mais alguma questão, minha gente? Vocês querem trazer? Como foi essa aula de hoje?